Fala aí, meu discípulo de Jesus, líder do Evangelho, 8 hábitos de um líder eficaz de grupos pequenos. A gente vai ficar aqui fazendo um resumo desse último encontro que a gente teve sobre o primeiro grande hábito de um líder eficaz, que é o sonho, ok? Se a gente tem um sonho comum, você já decorou ele. Se você não decorou, ele vai aparecer aqui em algum momento depois para você assistir, que é sonhe em liderar um grupo de vida saudável, que cresce e se multiplica. Repete aí rapidinho. Eu sonho em liderar um grupo de vida saudável, que cresce e que multiplica. Meu amigo, isso aqui tem que ser o sonho da igreja, isso tem que ser o nosso sonho. Todos os nossos grupos de vida precisam ter essas três coisas. Esse é o nosso sonho e a nossa meta. Eles precisam ser saudáveis, eles precisam crescer, eles precisam se multiplicar. Se você já tem esse sonho, caramba, então a gente já tem algo em comum e a gente precisa falar disso. No primeiro vídeo, se você assistiu o vídeo, você vai ver que tudo que eu vou falar aqui agora é um resumo do que eu falei. Se você não assistiu nenhum, isso aqui talvez é uma porta aberta. Está no livro. Quando você lê o livro, você vai perceber que esse hábito está estruturado da seguinte maneira ali. Primeiro, o sonho que a gente tem em comum. Eu acabei de dizer e vale sempre a pena falar e repetir até que isso fique inculcado com você. As pessoas que frequentam o teu grupo de vida, as pessoas que estão envolvidas com essa visão celular, elas precisam lembrar disso aqui. O nosso sonho é ter um grupo saudável, que cresce e que multiplica. Aí, o autor ele faz uma coisa muito legal. Ele começa a trabalhar qual a importância de ter um sonho. E ele dá 6 características, está esboçada. Você vai ver aqui. E as 6 características eu vou falar aqui para você. Qual é a importância de ter um sonho? Número 1, ter um sonho aumenta nosso potencial. Número 2, ter um sonho ajuda na realização. 3, ter um sonho ajuda a manter o foco e a canalizar a energia. 4, ter um sonho aumenta o valor do grupo. 5, ter um sonho pronuncia positivamente o futuro. 6, ter um sonho motiva os líderes a continuar persistindo. Cara, isso aqui já é pano para manga, porque você já começa a olhar o autor e perceber que ele tem muita razão no que ele fala. Primeiro ponto, ter um sonho aumenta nosso potencial. E não é verdade? Eu não sei você, mas quando você descobre que tem potencial de alguma coisa, você imediatamente investe. Você faz algum investimento. É um pai que leva o filho para uma escolinha de futebol e de repente alguém fala, cara, esse garoto aí, se tu tratar ele, ele vai virar um jogador de futebol. O que o pai faz? Na hora, já arruma uma escolinha, já começa a botar o moleque para estudar, já compra uma bola melhor. Por quê? Porque o sonho fez aumentar o potencial, os investimentos, as coisas estão ali. E é a mesma coisa na igreja e na fé. Quando alguém tem um sonho, você pode ter certeza que a gente abriu porta para que o potencial se aumente. A gente sempre vai produzir mais do que aquilo que a gente sonhou, porque o sonho nos empurra a aumentar nosso potencial. Segunda importância, ele ajuda na realização. Quando você sonha, cara, você fica mais disposto a realizar. Até não ter sonho, você vai empurrando com a barriga, mas quando você sonha, você tem um grupo que fica dizendo, não, vai acontecer, vamos embora, e você começa a ter gente que ajuda a realizar. Terceiro, ponto importante, ter um sonho ajuda a manter foco. Quando você tem um sonho e está claro para a equipe, para o grupo que existe um sonho, não é difícil você ver alguém focado, não é difícil você achar alguém que fala, opa, calma aí, não, isso aqui é um sonho nosso, gente, vamos montar o foco, gente, lembra o que a gente estava sonhando? Então o foco do grupo, canalizar energia, porque quando você não tem um sonho, a energia também não fica no mesmo lugar. A gente repete muito aqui na igreja, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, e é verdade pra caramba isso. Quando você tem um sonho, o sonho é do grupo, a energia fica ali, todo mundo fica trabalhando pela mesma coisa, a gente ganha um bônus de unidade, ok? Quarto, ele aumenta o valor do grupo. Eu tenho vivido muito isso. Quando você coloca alguém que começa a sonhar com o grupo, quantas vezes eu vivi isso na Evinde aqui, na igreja, de proporções para as pessoas, e alguém dizer, pastor, eu vou fazer faculdade de pedagogia porque eu vou trabalhar com criança. Pastor, eu vou aprender uma profissão de construção porque eu quero ajudar na obra. Quantas vezes eu vi as pessoas aumentar o valor do grupo, o cara procurar uma formação, procurar alguma coisa a mais, por quê? Porque ele abraçou o sonho. Quando ele abraçou o sonho, ele falou, opa, eu preciso fazer isso. E aí
vai perceber que tinha 12 talentos ali que a gente nem sabia, a pessoa não sabia, mas só pelo fato de ter sonhado a mesma coisa, imediatamente aumentou o valor do grupo ali. Então, sonhos aumentam o nosso valor. Quinto, o sonho ele é um prenúncio de futuro, e é verdade demais. É um prenúncio positivo, é uma profecia. Quantas vezes no início da igreja eu dizia, olha, aqui vai ter um espaço kids, aqui vai ter um espaço de adolescente, e naquele momento tinha gente que não tinha visto isso e sonhava comigo, e começava a sonhar, e quando acontecia, dizia, nossa, cara, do jeito que o senhor falou que ia acontecer, aconteceu. Hoje, que a gente já viveu sonhos em comum e continua tendo sonho em comum, eu não me surpreendo todas as vezes que eu chego na igreja e alguém diz, pastor, eu sonhei, pastor, eu vi, pastor, já sei até como vai ser, eu vi a cor e tal. Como que é isso? Porque os sonhos nos conectam com o futuro. Quando você vê alguém no teu grupo que está sonhando, você pode ter certeza que você achou alguém que está acessando o futuro. Então é bacana pra caramba. O futuro não é o lugar que eu habito, mas o futuro é o lugar que eu me inspiro. Então quando você vê alguém que viu o futuro, você está vendo alguém inspirado no teu grupo. O cara já está se vendo liderando o grupo, já está se vendo indo para uma outra casa. Por quê? Por causa de um sonho. Sexto motivo importante pra caramba, por que sonhar? Os sonhos motivam líderes a continuar persistindo. Irmão, quando você olha para o futuro, você olha para o teu sonho. O teu presente não é o teu sonho. O teu presente é uma parte do que você está construindo, mas o futuro, o sonho está no futuro. Às vezes você olha para o teu presente e fala, cara, vou parar. Mas quando você lembra do sonho, você lembra, não posso parar aqui, porque isso aqui não é meu destino. O meu sonho é o meu destino, o meu sonho é o meu futuro. Você continua. É inspiração, é uma razão para continuar, então vale muito a pena aí. Então o resumo do início desse capítulo, desse hábito de sonho, tem a ver com isso. A importância de ter um sonho. E qual é o sonho? Vou repetir mais uma vez. Você precisa sonhar em ter um grupo de vida saudável, que cresce e que se multiplica. Não, nosso grupo precisa ser um grupo saudável, que cresce e se multiplica. E as 6 razões, ou a importância de ter um sonho, esses 6 motivos que o autor coloca aí. Logo em seguida, ele chega talvez no segundo ponto, tópico desse capítulo, e talvez o mais importante, que é quando ele trabalha com os 3 maiores sonhos de um grupo eficaz, e ao mesmo tempo ele fala das barreiras que impedem desses sonhos de realizar. Então ele está fazendo o seguinte, ele está fortalecendo a ideia dos 3 sonhos que precisam ficar no coração do líder e no coração do grupo, e ao mesmo tempo ele dá um alerta, dizendo, olha, contra esse grande sonho que vai fazer esse grupo ficar um grupo grande, saudável e multiplicador, a gente tem barreiras que a gente precisa discernir para a gente não apanhar nisso. Então, calma aí, deixa eu pensar aqui agora, quais são os 3 maiores sonhos desse grupo eficaz? Já falei 10 vezes e já deve ter decorado. Os 3 sonhos meu e do meu grupo é que esse grupo seja saudável, número 1. Segundo, que esse grupo cresça numericamente. Terceiro, que esse grupo seja um grupo que multiplique, que ele vai de casa em casa, que ele multiplique. Então, calma aí, esses são os 3 grandes sonhos. Então, quando a gente fala, caramba, qual é o primeiro sonho que eu tenho que ter? Um grupo saudável. E aí, quando a gente fala de saúde do grupo, o que depende da saúde do grupo? Eu gosto muito porque o autor do 8 Hábitos, ele é muito do evangelho, então ele é simples, sem rodeio, e aí uma coisa que ele destaca é uma coisa só, me diz uma marca de um grupo saudável, pastor. Esse grupo saudável, ele é inundado da percepção de Deus. Em outras, se eu fosse botar um texto para definir isso, eu colocaria o texto de 1 Coríntios 11, lá da Santa Ceia, que é a ideia do seguinte, vamos fazer conta, gente, aqui rapidinho, fazer isso em memória de mim. Palavra de Jesus. Um grupo saudável é um grupo que se reúne em memória de Jesus, e um grupo que se reúne em memória de Jesus está cheio da presença dele. Meu irmão, você precisa ter um grupo, você precisa se reunir com esse grupo, e uma coisa que todo mundo tem que falar e confirmar é, Deus estava lá. Caramba, cheguei sentindo Deus. Nossa, como Deus falou comigo. Nossa, não vejo a hora de encontrar com vocês. Por quê? Porque Deus está aqui. Um pequeno grupo saudável é um grupo que a presença de Deus não é negligenciada. Pelo contrário, a presença de Deus é perceptível. Deus é real naquela reunião. Cara, você não pode negociar isso. Se você quiser ter um grupo saudável, esse grupo tem que vir com muita expectativa e você precisa, talvez, trabalhar isso no teu grupo, dizendo, meu irmão, pode vir porque Deus já chegou. Pode vir porque Deus não vai faltar. Pode vir porque a presença de Deus já é manifestada entre nós. A gente precisa trabalhar isso.
E vamos pensar junto aqui. Caramba, presença de Deus. Quais os benefícios da presença de Deus? Se for um grupo que a presença de Deus está lá, irmão, alegria, prazer, comunhão entre os irmãos. A presença de Deus faz um grupo ser alegre, a presença de Deus faz as pessoas se emocionarem, a presença de Deus faz as pessoas terem sonhos espirituais, a presença de Deus faz a coisa fluir com leveza, com alegria. Então, meu amigo, não negocie o poder de Deus e a presença de Deus no teu pequeno grupo. Agora, vamos lá? O que pode impedir disso acontecer? O autor, ele destaca 3 barreiras. A primeira, orgulho. A segunda, pecado. A terceira, conflitos não resolvidos. Líder, pelo amor de Deus, cara, pega isso aqui e bota na tua cabeça. O primeiro e grande sonho do meu grupo é que ele seja saudável. Se a presença de Deus for perceptível, nossa, ganhamos. Porém, existem barreiras que podem impedir que esse grupo fique saudável, que esse grupo adoeça, que esse grupo não fique bem. E ele destacou 3. Pastor, eu conheço outras. Pode ter outras, mas essas 3 aqui são muito chaves. Quem já viveu um pequeno grupo como eu vivo, sabe que ele está falando de uma coisa com experiência na comunidade. Orgulho. Um líder orgulhoso é um líder que vai ter um grupo sem saúde. Você precisa ser humilde para ouvir as pessoas que frequentam o pequeno grupo. Você precisa ser humilde para aceitar pastoreio mútuo. Cara, cuidado para o orgulho não ser a queda da saúde, a morte da saúde do teu grupo. Número 2, pecado. Orgulho é um pecado. Mas ele usou a expressão de pecado de verdade na ideia do seguinte: não dê lugar ao diabo, não dê lugar à carne. Não permita que o seu grupo seja um grupo de pecado. Por isso que o pequeno grupo não pode ser lixeira de ninguém. Sabe essa pessoa que vai falar do pecado, mas não é confissão? Ela só quer reclamar de alguém, murmurar de alguém, falar de alguém, mas não está nem aí para ser tratada naquilo. Pecado deve ser confrontado. Por isso que nesse trilho inicial nosso, qual é o trilho? Nossa pregação, nosso ensino, nossa missão. Antes da gente falar do ensino do evangelho, antes da gente falar da missão do evangelho, você precisa pregar para essas pessoas, para que elas entendam que a gente não tem tolerância nenhuma com o pecado. E o pecado precisa ser vencido, o pecado precisa ser confrontado em amor, em misericórdia, em paixão, em amor, em comunhão pelos nossos irmãos, mas a gente precisa olhar e pensar: pecado mata a saúde do grupo. Quantas vezes, como pastor, eu ouvi algumas pessoas dizerem para mim: pastor, eu estou fraco, pastor, eu estou desanimado. E aí, depois de algum tempo, eu descobri que o problema não era só desânimo. O desânimo, a fraqueza, era só consequência de uma outra coisa: pecado. E aí eu perguntava para a pessoa: confessa, o que houve? E aí logo aparecia a brecha e a porta de pecado que a pessoa abriu. Então, um líder que quer manter um grupo saudável, ele precisa entender que uma das barreiras que vai impedir desse grupo se manter saudável é uma porta de pecado. Então, todas as portas do pecado devem ser fechadas. E você, antes de tudo, é um pregador do evangelho. Um pregador do evangelho prega: arrependam-se. E arrependimento não é isso? Muda dessa posição. No mundo, você não lutava contra o pecado, mas agora é uma guerra do espírito contra a carne. Agora a gente luta contra o pecado e não dá legalidade para isso. Terceira barreira que você precisa entender para o teu grupo continuar saudável. Essa terceira barreira é: você não pode deixar que haja conflitos não resolvidos. Líder não pode ser frouxo para isso. Para isso não dá. Líder não pode ser o tipo de cara frouxo para assuntos mal resolvidos. Todo assunto mal resolvido num grupo vai tirar a saúde dele. Então não dá para tu estar num grupo que você já sabe o que está rolando, alguém está insatisfeito com o outro, alguém teve problema com o outro, e aí você fala: não, Jesus vai resolver. Tem coisa que o tempo resolve. Se você está lá, Jesus não vai resolver. Jesus colocou você lá para você resolver. Então, meu irmão, biblicamente falando, você vai direto ao irmão. Se o irmão não ouvir de um, leva 2 para ouvir. Se não ouvir 2, chama todo mundo. Mas assuntos mal resolvidos sempre serão mortes de grupos saudáveis. Eu quero que meu grupo fique saudável, então não deixe nada pendente no teu grupo. Se é pecado contra o corpo, se é uma prática que vai atrapalhar a saúde do grupo, você não pode ter assuntos mal resolvidos. Então, esse primeiro grande sonho de um grupo eficaz, esse sonho de um grupo saudável,
Ele precisa ser vencido a partir dessas 3 barreiras que você tem que vigiar, confrontar e ter discernimento. Orgulho, aqui não é lugar para orgulho. Aqui é um lugar de pastoreio mútuo, onde o maior aprende com o menor aprende com o maior. Orgulho aqui não. Humildade sim, orgulho de jeito nenhum. Aqui a gente se submete uns aos outros. Aqui a gente admoesta uns aos outros. Aqui a gente tem humildade para aprender uns com os outros e vida que segue. Segundo, a gente não dá mole para o pecado. A gente odeia tudo que Deus odeia e ama tudo que Deus ama. E Deus ama a santidade, Deus odeia o pecado. O pecado não é um lugar que a gente vai acolher e não vai ter pecado de estimação e não vamos permitir. E outra coisa, eu vou falar você com o seu pecado. Quem corrompe a gente são as relações. Cuidado, para nas relações você não ter uma predisposição a ter portas abertas para o pecado. Não, de jeito nenhum. Vai em amor, coloca amor nas palavras, mas diz, não, pecado mata a saúde da gente. A gente vai confrontar. A gente tem pecadores. Isso aí sempre tereis convosco. Mas a gente vai entender que é o seguinte, uma vida no pecado, na hipocrisia, na imoralidade, não é a vida de um grupo saudável. Um grupo saudável é uma reunião dos santos que prega o evangelho e que vai um lavando os pés dos outros até que a gente vai de glória em glória até alcançar dia perfeito na santidade. Por fim, conflitos não resolvidos. Cara, você não pode fugir de resolver, porque conflitos pendentes são um problemão para a gente. O segundo grande sonho é o crescimento numérico. Quando a gente falou disso, no nosso encontro sobre isso, eu falei sobre 2 termos que para mim são muito úteis. A numerofobia e a numerolatria. Numerofobia é esse cara que tem medo de números. Numerolatria é esse cara que idolatra números. A gente não é nenhuma coisa nem outra. A gente não idolatra números, a gente não mede pessoas por número, a gente não acredita que alguém é mais chamado porque tem mais gente lhe seguindo, mas ao mesmo tempo também a gente não desenvolveu no nosso coração, graças a Deus, a numerofobia. Você conhece geralmente o numerofóbico, ele diz assim, eu prefiro a qualidade do que a quantidade. Mentira! Ele queria a quantidade, ele não conseguiu quantidade, ele bota na conta da qualidade, mas no final da história, vamos fazer conta. Se o grupo é saudável, ele cresce. Então, quantidade, muitas vezes, ela também é um carimbo de que há saúde. Então, é só você olhar para um filho. Você tem uma criança em casa. Você dá remédio para filho crescer? Não. Se ele for saudável, ele cresce. Tudo que é saudável cresce. Então, a gente não pode ter medo de crescimento. Pelo contrário, crescimento é um indicativo. Então, o que a gente tem como igreja? Tudo que é importante para nós, a gente conta. A gente não conta porque a gente idolatra isso. A gente conta porque é da gestão, é do meu interesse, é da minha paixão, é do meu do da boa administração. Contar tudo que é importante. Então eu conto a hora que você chega, eu conto a hora que você sai, eu conto se você faltou, eu conto se você não faltou, eu conto tudo. Por quê? Porque me é importante. Eu conto quem veio me visitar, eu conto quanto tempo tem que não veio me visitar, eu conto quem foi que convidou, eu conto quem é que convida mais gente. Por quê? Porque é importante para mim saber onde alimentar, onde admoestar, onde corrigir, onde aprender, onde se inspirar. Então, números são muito importantes para a gente. Então, uma marca de um grupo saudável é que ele vai crescer, e esse é o segundo grande sonho de um grupo eficaz. Ele sonha do fundo do coração que a gente vai ter um grupo que cresce numericamente. Então, a gente está crescendo. Não estou falando nem de multiplicação nesse momento, estou falando de crescimento. A gente vê as pessoas chegando, a nossa Jerusalém, as pessoas que a gente quer alcançar para Jesus, vindo visitar nosso pequeno grupo, e é um jeito de você olhar. Você está lá se reunindo toda semana com o teu grupo, e aí ninguém convida ninguém, ninguém leva ninguém tem um amigo para levar, ninguém tem uma mãe para levar, um tio para levar, nem o cachorro o cara leva. Faz conta, amigo, se o cara não está levando ninguém, nem ele queria estar lá, porque um grupo que gosta de estar junto, vai querer apresentar outras pessoas, vai falar para as pessoas daquela, como é bom quando eu estou junto com o meu líder, quando é bom quando eu estou junto com as pessoas do meu grupo de vida. Se esse cara não está levando ninguém, se bobear, se perguntar para ele, eu estou aqui porque o pastor mandou eu estar aqui, eu estou aqui porque eu sou crente, não quero ir para o inferno, ele não está sonhando. Se ele estiver sonhando, esse sonho tem que ser do grupo. A gente precisa ser um grupo saudável, e um grupo saudável cresce. Um grupo saudável sempre tem gente visitando, sempre tem gente vindo conhecer, sempre tem gente vindo aprender com a gente, e isso precisa ser característica. E aí, ele coloca 6 características, 6 barreiras desse crescimento. O que pode impedir um grupo de crescer? Porque às vezes você tem um grupo saudável, mas você tem dentro desse grupo que é saudável as barreiras ativas que vão impedir que você tenha um grupo de cresce.
Aí ele colocou 6 coisas, eu vou enumerar uma por uma aqui rapidamente. Primeiro, espaço físico. Segundo, falta de vida espiritual. Terceiro, falha em manter contato com os membros. Quarto, falta de evangelismo intencional. Quinto, falha de atividades sociais para o grupo e atrair novas pessoas. E sexto e último, falha do líder em dividir responsabilidades com outras pessoas auxiliares. Amigo, isso aqui é uma verdade que impede crescimento. Espaço físico. Você precisa ser alguém junto com o teu grupo que está sonhando em ter um grupo que cresce e se preocupar com o ambiente onde você vai receber as pessoas. Você precisa de verdade, se a gente é um grupo que cresce, a gente vai pegar o melhor cômodo da casa, o melhor espaço da casa, a gente vai preparar ele, a gente vai chegar mais cedo, a gente vai fazer o que tem que fazer, a gente vai preparar o lugar, por quê? Porque se você recebe mal, se você não tem um ambiente pronto, você também não cresce. É engraçado, quando eu abri aí, Vinde, se você... Alguns estavam comigo no início, nem todos, mas quando eu abri a Vinde com 70 cadeiras. Em 4 a 5 meses, a gente tinha 70 cadeiras ocupadas. Você acredita que a gente não ganhou mais ninguém depois disso? A gente ficou um tempão com 70 cadeiras. Porque o espaço só cabia 70 pessoas, ele travou. Aí alguém vai dizer, mas a chamada era de muita gente. Era, mas por não ter um espaço grande, a igreja ficou com 70 pessoas. Você acredita que no dia que a gente foi lá e quebrou a parede, aumentou um pouquinho, na mesma semana, aumentou o número de gente na igreja? Assim, mas por quê? Porque o espaço físico mostra também que Deus não trabalha com desperdício. Que Deus vai mandar pessoas de acordo com a sua capacidade de cuidado. Então você precisa preparar o ambiente, isso é muito sério. Segundo, você precisa olhar a vida espiritual. E aí eu não estou falando de espiritualidade. E é uma pegadinha desse tempo. Tem muita gente que tem uma espiritualidade. Eu tenho um negócio com Deus, eu estou todo arrepiado. O cara fala aquela questão da espiritualidade. Não, não estou falando de espiritualidade, não. Eu estou falando de fechar o olhinho e se ligar em Deus. Eu estou falando de vida espiritual. Você, como líder, você tem obrigação de viver a semana com essas pessoas que dividem grupo com você, cobrando vida espiritual. Que crente é você que não lê Bíblia? Que crente é você que não ora? Que crente é você que não tem uma vida devocional profunda? Cadê tua devocional? Compartilha seu devocional comigo, vamos orar junto, vamos se reunir para orar junto. Domingo, ó, chega mais cedo na igreja que eu quero orar com um grupo aqui. Acabou o culto, não sai correndo não, vamos orar um pouquinho aqui, vamos ter um tempo de qualidade de busca com Deus. Vida espiritual é diferente de espiritualidade. Então, a espiritualidade é uma crença, vida espiritual é uma vida mergulhada no espiritual. Você precisa propor isso para o teu grupo, se você quiser um grupo que cresce. Se você tem um grupo que vive a Trinidade, que tem vida devocional, relação discipuladora e consciência missional, esquece, amigo. Você vai ter um grupo saudável, que cresce e que multiplica. Terceiro ponto que ele coloca ali como barreira, falta de evangelismo intencional. Ferramentas a gente tem, e revelação de evangelismo a gente tem. Talvez o privilégio da igreja ter um pastor que é mais evangelista que pastor. Agora, você vai ter que botar no coração do teu grupo, assim que você estiver com eles e orando com eles, dizer, cara, eu sonho, e você tem que propor isso para eles. Eu sonho que a gente vai crescer a partir das casas de paz na nossa Jerusalém. Todo mês, imagina, esse mês uma casa da minha Jerusalém, mês que vem uma casa da sua Jerusalém, e a gente vai ver parente por parente, amigo por amigo, família por família, todo mundo aceitando Jesus. Imagina, coloca isso na cabeça desse cara, caramba, a gente tem portas abertas de evangelização intencional, a gente já sabe, a gente já identificou a nossa Jerusalém, você vai chamar esse grupo e vai conversar com eles. Cara, quem da tua família não é crente? Quem no teu quarteirão, onde você mora, não é salvo e você conhece? Quem dos seus amigos aqui em volta da tua casa? Qual dos seus parentes que moram aqui perto da sua casa que não é? Bota no papel, deixa eu ver aqui a sua Jerusalém, deixa eu ver quem está mais próximo de você e que Jesus ainda não alcançou. Você vai orar junto com eles todo dia, toda terça-feira, toda reunião de grupo de vida, você vai orar intensamente, intencionalmente com esse grupo, dizendo, a gente vai alcançar nossa Jerusalém um por um, em nome de Jesus. Se não for nessa casa que a gente está, vai ser na outra, a gente vai avançando. Olha, Casa de Paz agora, a gente vai começar ela, final do mês tem encontro com Deus, eles vão estar no encontro com Deus, todo mês tem encontro com Deus, se ele não foi nesse mês, ele vai no mês que vem, mas a gente não vai perder, festa da colheita. Cara, um grupo que para de crescer é um grupo que não evangeliza intencionalmente, não entendi o processo da Casa de Paz,
Busca clareza, pede ajuda, me procura, procura a Priscila, procura todo mundo que você puder e entenda o mais rápido possível para você não falhar nisso. Não entendi encontro com Deus, procura a gente para entender encontro com Deus. Se envolva com aquilo que seja evangelismo intencional da igreja, porque um grupo que cresce, um grupo que sonha em crescer e não consegue, certamente falhou na hora de ser intencional na evangelização. Ele coloca ali, manter contato com os membros. Você não pode deixar para chegar no dia da célula para querer falar com as pessoas. E você virou um chato que só me procura quando está precisando de uma coisa. Qual é o amigo que você tem que só te liga quando você está precisando de uma coisa que você quer falar com ele? Tem gente que quando o telefone toca, você já sabe, já é fulano pedindo favor. Você não pode ser essa pessoa nessa relação. Você precisa ter uma vida com essas pessoas para quando chegar na terça-feira, no domingo, ou qual dia for, é mais um dia que a gente vai estar junto e celebrando estar junto. Então tem um grupo que não cresce, ele falhou no contato. Ele dá mole com isso aí, mas lá para frente a gente vai aprofundar nisso. Ele falha nas atividades sociais. Amigo, todos os grupos que eu liderei, terça-feira a gente estava junto para estudar a Bíblia, para compartilhar uma palavra, mas quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e eu estava sempre com uma parte do grupo comendo uma pizza, com outra parte indo para um sítio, com outra parte almoçando junto, jantando junto, batendo papo. Eu falei, mas que isso? Isso dá trabalho. Não dá trabalho não, eu estou vivendo. Eu já vou ter que almoçar todo dia? Eu não tenho que jantar todo dia? Então eu vou fazer isso intencionalmente com alguém que eu estou apresentando Jesus. Eu vou fazer isso intencionalmente com alguém que eu estou formando Jesus, porque um grupo que cresce, falhou nisso, não tem contato social, não tem nada, e aí que coisa boa, eu ia almoçar na casa de alguém, esse cara me apresentava a mãe, a tia, a avó, e daqui a pouco a família dele toda estava lá no meu grupo de vida, porque eles conheceram a gente no dia que eu fui lá na casa dele comer um churrasquinho, no aniversário da filha dele comer um bolo. Então a gente precisa de verdade não falhar nisso. Por último, é a falha do líder em dividir responsabilidade com as outras pessoas. Deixa eu te falar uma coisa nesse sonho aí, sobre essa barreira de você, que impede você de ter um grupo que cresce. Amigo, você não vai esperar o cara ficar forte para dar responsabilidade para ele. É igual criar filho. Você vai deixar teu filho ficar grande para trabalhar, para te ajudar em casa? Não, tá pequenininho, mas já consegue trocar um lençol da cama. Tá pequenininho, mas já consegue passar um pano no chão. Tá pequeno, mas pode jogar água nas plantas, no jardim. Chegou, começou o grupo de vida e bota um responsável pelo relógio de oração, coloca outro responsável por anotar quem está vindo e frequentando os cultos, dá responsabilidade e vai dividindo, e quando você pensar que não, você vai descobrir uma coisa maravilhosa. Você não vai ter um auxiliar não, você vai ter uma fogueira de gente que auxiliar, com todo mundo intencionalmente pronto para ser enviado também logo depois. Ok? Por último, e terminando essa conversa, o terceiro e grande maior sonho de um grupo altamente eficaz é que esse grupo sonha com multiplicação. Agora vamos lá. Se é saudável, cresce. Se é saudável, cresce. Se é saudável, multiplica. Então vamos fazer conta? Eu não estou multiplicando por causa de uma estratégia, eu estou multiplicando porque tem saúde. A saúde trouxe crescimento, e agora a gente vai ter que multiplicar. Porque aí ele coloca 3 barreiras para a multiplicação do grupo não acontecer. Quais são as barreiras? Número 1, não ter a mentoria, não ter mentoriado auxiliares. Segundo, não acompanhar e desenvolver esses auxiliares. Terceiro, não planejar a multiplicação. Cara, 3 coisas que você precisa chegar no primeiro dia. E quando você colocar esse grupo para sonhar em ser saudável, sonhar em crescer e sonhar em multiplicar, você precisa chamar eles e falar, calma aí, vem cá, eu vou te mentorear, meu amigo. E mentorear aqui é simples, é fazer esse cara engravidar. Sabe? Você tem um monte de gente grávidos no teu grupo, é a expressão que ele usa no 8 hábitos. E grávidos aqui é do sonho. Você precisa chegar para essa pessoa e falar assim, meu irmão, eu estou aqui, mas eu não vejo o dia que eu vou embora e você vai ficar aqui. Ou então você vai sair com umas 3 pessoas aqui para começar um grupo novo, e eu vou te ajudar, e eu vou te ajudar com tudo que você precisar. Hoje você está fazendo casa de paz comigo, mas a próxima casa de paz é você que vai ministrar a carta, é você que vai abençoar a vida das pessoas, é você que vai ministrar a palavra a essas pessoas. Você precisa engravidar as pessoas em volta de você. Você precisa literalmente chegar esse cara e falar, meu irmão, sonhe em liderar um grupo saudável que cresce e que multiplica. Isso aqui precisa entrar na mente dessas pessoas e engravidar elas com uma visão de evangelismo, de amor por Jesus.
Qual é a barreira? A barreira é quando você tem um líder lá e esse líder não mentoreou ninguém. Então, meu pastor, quem é que deixa eu ver aqui quem eu posso. Não fica vendo ninguém, nem ora. Todo mundo que tiver lá, você bota um sonho na cabeça de todo mundo. Você fala, propõe para todo mundo mesmo. Pastor, e aí? Deus é que separa, Deus é que escolhe, mas no tempo oportuno ou não, agora ou mais na frente, vai acontecer. Mas você tem que chegar lá com a intenção de pegar um por um e mentorear eles. Segunda coisa, você precisa acompanhar e desenvolver essas pessoas. Não adianta você chegar para o cara e dizer, nossa, eu tenho um sonho que você vai ser um líder eficaz, que lidera um grupo saudável, que cresce e que multiplica. Aí você foi lá e botou o sonho no cara e depois você fez o quê? Nada. Você não desenvolveu essa pessoa, você não orou com ele, você não leu a Bíblia com ele, você não deu subsídio para ele, você não levantou a bola para que ele falasse no grupo, você não deu para ele subsídio para que ele chegasse lá, você não incentivou ele a falar de oferta, você não incentivou ele a fazer o quebra-gelo, você não incentivou ele a nada, e depois você fala, poxa, um ano depois essa pessoa está lá e como é que ela se sente? Ela se sente insegura, incapaz, e aí frustrada porque você botou ela para sonhar, mas não a desenvolveu. Então ela sonhou com isso, mas não desenvolveu. Olha a falha grave aí. Então um líder que faz multiplicar, um líder que está falando isso, ele precisa ser um líder que também não só mentoria a pessoa a ter esse sonho, mas ele desenvolve, ele acompanha, e isso é o inimigo de multiplicação. Você não pode deixar ele estar ali com você. Por último, você precisa planejar a multiplicação. Você precisa chegar no primeiro dia lá e dizer, cara, daqui a 4 meses, daqui a 5 meses, daqui a 6 meses, a gente vai estar multiplicando e vocês vão estar indo para uma nova casa, evangelizar alguém, trabalhar em alguém, e a gente vai viver um tempo glorioso, poderoso em Deus. Esse sonho você precisa plantar. Amigo, isso aqui é um resumo dos 8 hábitos, eu espero que tenha te abençoado. Qualquer dúvida você escreve aqui, me escreve para mim, faz o que você tiver que fazer, mas não deixa de estudar. Assista 1, 2, 3, 4 vezes, repita, compartilhe isso com o seu grupo de raízes e não deixe de verdade para depois aquilo que você pode fazer agora. Líder eficaz tem esses 8 hábitos. O primeiro grande hábito é sonho. Sonhe. Eu estou sonhando, e você? Beijo do gordo. Paz.